Você vai aprender física, eu garanto. Uma balsa circular de área 2 metros quadrados flutua no oceano e carrega uma mergulhadora e uma pedra de lastro, de massa igual a 40 kg. A mergulhadora joga a pedra no oceano. Calcule em centímetros o quanto o fundo da balsa sobe em relação à superfície do oceano devido à perda da pedra. Presta atenção. Estava aqui a balsa, a pedra em cima, então a massa total disso aqui é maior com a pedra em cima. Logo, eu preciso de um empuxo maior. Como eu preciso de um empuxo maior, eu preciso de mais volume submerso. Na hora que eu jogo a pedra, eu tenho menos massa para sustentar com a água. Então eu preciso de um empuxo menor, eu preciso de menos volume submerso. É por isso que esse nível que estava antes muda para esse nível depois, tendo uma variação na profundidade aqui que eu chamei de H. Mas essa variação ocorre porque eu tenho uma variação no empuxo, que corresponde exatamente à variação na força-peso do conjunto, que antes tinha o corpo, que era a pedra, e agora não tem mais. O segredo está nessa expressão. Ives, e como é que eu calculo a variação do empuxo? Como o que vai variar aqui é volume, a variação do empuxo vai ser densidade do líquido vezes a variação de volume vezes gravidade. Do lado de cá, a variação de peso é quanto o peso diminuiu. No caso, foi a pedra que saiu. Então, a pedra que saiu tinha massa conhecida. Então, eu posso dizer que a massa da pedra vezes a aceleração da gravidade. Pronto, acabou. G de um lado pode simplificar com G do outro. Eu só preciso lembrar que o volume que variou, esse ΔV, como eu tenho uma área constante, eu posso calcular fazendo área vezes a variação da altura, que foi exatamente o H. Então eu tenho que D do líquido vezes a área da base vezes a altura que subiu o cilindro é igual a massa M da pedra. Cuidado só com as unidades. A densidade do líquido é a densidade da água. 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, utilizando as unidades do sistema internacional. A área circular ele deu. A área ele disse ser 2. Isso vezes a altura H, que é quanto variou o nível dentro da água. A massa da pedra foi dada também, vale 40. Então, o nível H vai ser igual a 40 dividido por 2 vezes 10 elevado à terceira. 40 dividido por 2 dá 20. 10 à terceira no denominador, ao passar para o numerador, fica 10 elevado a menos 3. Isso em metros. Quando eu ajusto, 20 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. E atenção, 10 elevado a menos 2 metros, ou centésimo de metro, ou centímetros. Aí a gente já sabe então que o valor do nível H, que foi a variação de altura, é de 2 centímetros. E ele pede a resposta exatamente em centímetros. Basta identificar a alternativa que diz 2, e essa alternativa é da letra E, de eita, poxa, coisa fácil. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um bloco metálico de densidade 6 gramas por centímetro cúbico e massa 30 gramas é abandonado totalmente submerso na superfície de um lago, cujas águas têm densidade 1 grama por centímetro cúbico, e atinge o fundo do lago com velocidade de 10 metros por segundo. Supondo que o bloco acelera uniformemente durante todo o movimento,
A profundidade do lago é aproximadamente... Olha aí, fera, bora entender a situação. Está aqui um lago, superfície da água, o corpo é abandonado com velocidade zero e vai afundando. Se ele vai afundando é porque a densidade dele é maior do que a do líquido, mas aqui já estava claro, né? A densidade do bloco é 6, da água é 1. E aí, se ele está afundando, ele percorre essa distância h e aqui embaixo ele chega com 10 metros por segundo. E a questão diz que ao longo desse movimento ele tem velocidade constante. Opa! Se a velocidade é se a aceleração é constante. Ao longo desse movimento ele tem aceleração constante. E aí, se a aceleração é constante, a gente tem um movimento uniformemente variado, em que a gente sabe duas velocidades, quer o deslocamento e não tem tempo. E aí a gente já sabe, se não tem tempo, não deu tempo, não perca tempo. Use a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes ΔS. Na questão a gente tem o valor de V ao quadrado, porque a gente tem a velocidade final. A gente tem a velocidade inicial também. E quer saber quem é o deslocamento, que é o h. Então a gente precisa primeiro achar a aceleração. Ives, e como é que eu vou achar a aceleração? Simples, dentro do líquido ele está sendo puxado para o centro da Terra pela força de atração gravitacional. A força peso puxa ele para baixo. Como ele está imerso no líquido, ele vai sofrer uma força de empuxo. Como ele afunda acelerado, o peso é maior do que o empuxo, e eu vou ter então que a força resultante, que é massa vezes aceleração, vai ser igual à força favorável ao movimento, que é o peso, massa vezes a aceleração da gravidade, menos a força contrária ao movimento, que é o empuxo, que é a densidade do líquido, que no caso é água, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume imerso, que é o volume do corpo. Atenção e cuidado. Aqui, para encontrarmos os valores em unidades do sistema internacional e podermos usar a aceleração em metros por segundo ao quadrado, a massa precisa estar em quilogramas. Ela aqui está em gramas, e aí a gente já sabe que vai dividir por 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Aqui, a densidade do líquido está em grama por centímetro cúbico. Para passar para metros cúbicos, para passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 1000. E eu vou precisar do volume que está imerso. Ora, mas se eu tenho a densidade do bloco e tenho quanto é a massa do bloco, basta que eu lembre que densidade é massa sobre volume. Então, para encontrar o volume, eu vou fazer volume é igual a massa sobre a densidade. Eu tenho a massa. A massa é 30 gramas. Eu tenho a densidade, 6 gramas por centímetro cúbico. Quando eu divido 30 por 6, eu vou achar 5. Só que a unidade em centímetros cúbicos. Aí eu preciso me lembrar que cada centímetro é 10 elevado a menos 2 metros. Como aqui está o cubo, eu vou ficar com 10 elevado a menos 2 ao cubo. Isso vai dar então igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6 em metros cúbicos. Esse é o volume do corpo que está afundando no líquido. Pronto, depois de fazer todas essas contas, eu agora já sei quem são todos os dados que eu vou precisar, é só substituir. Massa, 30 vezes 10 elevado a menos 3, porque eu passei de grama para quilograma, vezes a aceleração. É igual a 30 vezes 10 elevado a menos 3, porque eu passei de grama para quilograma, vezes a aceleração da gravidade, que é 10.
menos densidade 1 vezes 10 a terceira, porque eu passei para quilograma por metro cúbico, vezes a gravidade, que é 10, vezes o volume, que é 5, vezes 10 elevado a menos 6. Atenção, vou passar aqui uma linha vermelha para ficar um pouquinho mais organizado, porque está com muita informação. Vou fazer os cálculos aqui no lado. Se eu multiplico 30 vezes 10 a menos 3, eu vou ficar com 3 vezes 10 a menos 2. A mesma coisa aparece aqui, 10 a menos 2. Se eu multiplico aqui 10 a terceira vezes 10 a menos 6, também aparece 10 a menos 2. E eu vou poder simplificar. Então, olha só, eu fico aqui com 3 vezes 10 elevado a menos 2 vezes A é igual 30 vezes 10 a menos 3 dá 3 vezes 10 a menos 2, vezes 10 fica 30 vezes 10 elevado a menos 2, menos 1 vezes 5, 5, que multiplica 10 a terceira vezes 10 dá 10 a quarta, vezes 10 a sexta dá 10 elevado a menos 2. Perceba que o 10 a menos 2 é fator comum, aparece em todos os termos, então eu posso simplificar. Simplificando, fica muito mais fácil. Eu tenho que 3 vezes a aceleração é igual a 30 menos 5, 25. Eu acho então que a aceleração do corpo enquanto ele está submerso é 25 sobre 3 metros por segundo ao quadrado. Atenção! O que ele pede é o valor da profundidade, é o valor de H que corresponde ao ΔS. Substituindo as informações, velocidade final é 10 ao quadrado, que é igual à velocidade inicial, que é 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 25 sobre 3, vezes o deslocamento, que é exatamente a profundidade H que eu quero. 10 ao quadrado é 100. 100 vai ser igual a 2 vezes 25, 50H, dividido por 3. 3 está dividindo, passa multiplicando. 50 multiplicando, passa dividindo. H vai ser igual a 3 vezes 100, tudo isso dividido por 50. 3 vezes 100, 300. 300 dividido por 50 dá 6. 6 metros. Canseira essa, hein, fera? Mas a gente conseguiu. Era só organizar os dados, tomar cuidado com as unidades e fazer as contas necessárias. A altura 6, gabarito B. Questão B de boazinha. Suei para fazer essa, hein?